E eu liguei para o diretor da polícia, que era uma das pessoas que tinha muitas ligações não atendidas. Onde é que você está? Eu estou tentando falar contigo. Onde é que você está? Eu disse, estou de férias. Eram 4h15. Eu recolhi as coisas, peguei meus filhos, meu marido, me leva para Maceió que eu quero voltar para Brasília. Ele disse, tem voo, eu disse, a gente vai descobrindo pelo caminho. Me leva para Maceió que eu preciso voltar para Brasília. Invadiram minha casa, invadiram a minha integridade e como é que eu me sinto agora? Depois de ser invadida, depois de ser usurpada. Costumo dizer que realmente, no meu caso, o Senado deu tudo, inclusive o marido, né? Isso fez com que o nosso mundo, com a minha vivência em Brasília, fosse realmente muito em volta do Senado. Então hoje eu tenho muito orgulho realmente de estar aqui no Departamento de Polícia, né, há 12 anos, mas eu já convivo aqui no Congresso Nacional desde criança, né, minha mãe trabalhou no Senado Federal. Então assim, a gente acaba criando um sentimento de amor mesmo por esse prédio. Eu costumo falar que aqui o Senado é a minha segunda casa, né? Então a gente tem nossa casa familiar, a gente tem nossa casa profissional, eu passo muito mais tempo aqui no Senado. Há 10 anos eu estou aqui e ver aquilo tudo acontecendo realmente triste. Eu trabalho há 25 anos no Senado Federal, né? Sou servidora pública. Em todo esse tempo que eu trabalhei no Senado, nunca pensei que eu fosse presenciar uma cena como a do dia 8 de janeiro. Né? Eu passei por momentos muito difíceis aqui no Senado, né? Logo no começo teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, depois logo mais em 2018 nós tivemos um acidente de carro no qual foram envolvidos colegas do Senado, um deles ficou tetraplégico. A gente já enfrentou muitas situações de invasão, de quebra de vidraça, né? Isso é até, eu acho que esperado em manifestações. Depois veio a Covid, que foi, acho que um desafio coletivo. Por um lado, a gente tinha que garantir que o Senado seguisse, né, o seu trabalho legislativo, porque o Brasil precisava. Por outro lado, a gente tinha que garantir a saúde das pessoas para que elas não sofressem, né, com a ameaça da doença. Então, nunca imaginei que aquilo aconteceria. Eu tinha recém começado minhas férias, eu passei 3 dias de férias, na verdade. E eu estava na praia, numa praia maravilhosa, que é São Miguel dos Milagres, naquele dia que você diz, eu passei o ano todo para viver este dia. Eu estava na Praia do Toque, na beira da praia, com aquele mar calmo, quente, né? Uma maré baixa que você caminha até o meio do oceano. O meu filho mais velho estagia na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então ele chegou para mim, pegou no meu braço e disse, mãe, invadiram o Supremo. E a minha pequena disse, mãe, o seu celular não parou de tocar 1 minuto. Consegui acessar a rede e eu liguei para o diretor da polícia, que era uma das pessoas que tinha muitas ligações não atendidas. E ele, a primeira coisa que ele atendeu, ele disse, onde é que você está? Eu estou tentando falar contigo, onde é que você está? Eu disse, estou de férias. Ele disse, invadiram o Senado. Bom, eram 4h15. Eu recolhi as coisas, peguei meus filhos, meu marido, disse, meu marido, me leva para Maceió que eu quero voltar para Brasília. Mas foi a primeira vez que eu vi os meus 2 filhos muito receosos. Quando eu disse, eu vou voltar para Brasília, eles disseram, mamãe, mas o que vai acontecer? Eu disse, não sei, mas eu vou voltar. O dia 8 foi um dia muito emblemático, né? A gente estava, como de praxe, fazendo rondas externas, na área externa. Estávamos em torno de 15 policiais de viatura. Porém, a central, num certo momento, falou que haviam vários manifestantes, milhares de manifestantes que tinham rompido a linha da PM. E aí, nesse momento, a partir daí, pedi para que todo mundo recuasse com as viaturas para que pudéssemos fazer linhas tanto na rampa quanto na chapelaria, que eram as 2 entradas principais do Congresso Nacional. Mas um número muito alto, né, de manifestantes. Minha primeira ação foi ligar para o Gilvan Xavier, que era o chefe da polícia naquele dia. E depois de algumas tentativas eu finalmente consegui falar com ele e conseguia ouvir pelo telefone o barulho do que estava acontecendo, estouros e toda aquela tensão. No momento da invasão eu estava na rampa, por volta das 15 para as 3 da tarde. A gente foi a primeira linha a realmente tentar combater a invasão. No momento que eles invadem, que quebram a linha da Polícia Militar, então, a partir daquele momento, a gente começa já a lançar as nossas granadas, né, de efeito moral.
E aí a gente começou a perceber que aquilo não estava surtindo tanto efeito pela quantidade de pessoas que tinham, mas a gente achava, né, todos nós policiais, lógico que a gente já estava preparado para o policiamento, mas ninguém imaginava que seria, a gente encontraria aquele cenário de guerra, né? Literalmente um cenário de guerra. Eu já revi, né, assim, 1 milhão de vezes essas imagens, e assim, eu tenho muito orgulho da minha linha, realmente que foi muito eficiente ali, mesmo uma quantidade pequena aqui no plenário. Meu sentimento aqui, de fato, é de muita tristeza em relação ao que essas pessoas quiseram fazer, né? O que elas fizeram aqui. Essa daqui foi uma parte muito tensa, o Salão Azul, né? Esse momento que a gente estava no Salão Azul, não tinha sido invadido, estávamos segurando o dano máximo ali da gente, realmente, até emoção, a gente fica até meio, né, arrepiado aqui, porque foi bem tenso. E eu te confesso que eu não tenho exatamente nenhum prazer e também não tenho curiosidade sobre as imagens, né? Elas são importantes porque nos dão pistas sobre como as coisas aconteceram, mas elas são como um estranhamento, tipo o lugar que você passa todos os dias, né? Assim. O cheiro, né? Ainda o cheiro do gás, assim, entrando. E aquela cena de guerra. Era uma cena de absoluta destruição, assim. Eu acho que as escolas tinham que contar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí eu acho que o papel das escolas é muito importante. Quando eu cheguei aqui, os presos já estavam presos. Havia uma grande quantidade de jornalistas na frente da polícia. E o Gilvan, que é o diretor adjunto da polícia, que era quem estava liderando todas as ações, a partir de então estava lá. O que tinha era muita destruição, né? Assim, quando você vê as imagens, você tem um sentido aguçado, que é a visão. Mas nós tínhamos vários. Primeiro porque era uma quebradeira de vidro, de espelho, de móvel jogado no chão, de coisa arrancada, ainda resquícios de bombas. Então, segundo, porque eles usaram uma técnica que eles inundaram o salão branco, o salão negro e o salão azul. Então, a gente andava sobre um charco. Eu que tinha vindo de tênis, lá pelas tantas eu estava com os pés inundados. E o cheiro, né? Porque efetivamente eles urinaram em alguns objetos. O cheiro, né? Ainda o cheiro do gás, assim, entrando. Era uma adrenalina muito alta de por onde eu começo. Né? Como é que a gente arruma? O que a gente faz agora? Na terça-feira de manhã, que eu acho que deu uma baixada na adrenalina, a poeira baixou e eu chorei pela primeira vez. Até então eu estava realmente muito pilhada. Daí veio uma tristeza, um certo sentimento de invasão, sabe? Assim, invadiram minha casa, invadiram a minha integridade e como é que eu me sinto agora? Depois de ser invadida, depois de ser usurpada. Indignação. Eu diria assim, eu senti muita indignação e revolta, raiva mesmo. Raiva de ver a nossa casa sendo insultada, depredada, né? E um sentimento de muita incompreensão. Qual é o nível de delírio coletivo que leva as pessoas a atacarem um prédio público e a sua própria representação institucional, né? Veja, não era algo, como já está fartamente noticiado, que nós não temíamos, né? Nós várias vezes tínhamos esse receio e deixamos claro às autoridades que tínhamos esse receio, que sabíamos da chegada de muitos ônibus, né, ao Distrito Federal e que tínhamos o receio de algo que fugisse ao controle, como realmente aconteceu. Acho que, como nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio não pode ficar perdida na história. O nosso 8 de janeiro também não pode. E a gente precisa contar a nossa narrativa, né? Porque senão, ou como a gente vive nesse mundo de fake news e de uma constante checagem, dúvida sobre as verdades, daqui a pouco tudo aquilo que quem
quem viu, quem passou, né, já não é mais aquela narrativa. Vocês nos agrediram, mas nós voltamos mais fortes. Acho que é deixar claro que a democracia tem que estar presente, né? Então a gente, né, tem como objetivo, tem como pilar fazer com que essa democracia exista. Qual?